A vida oculta e mística de Jesus. Aleter. Continuação capítulo Explanação. Filiação de Moisés. Mas quem foi Moisés? Na Bíblia, nota de rodapé 71, disse que Moisés é filho de Amram, Rama, ordem de Rama, e de sua mãe Iocabed, isto é, santuário de Iu ou de Ísis, sendo Arão seu irmão. Nota 72. O que prova irrefutavelmente que não se trata aqui de filiação carnal, porque então a lenda da cesta do Nilo ficaria ipso facto desfeita, mas sim da filiação intelectual do templo que o iniciou. Se Moisés tivesse sido filho enjeitado de alguma hebreia, de certo que o faraó não teria, como diz a Bíblia, mandado sua filha educá-lo, pois é sabido que os egípcios tratavam este povo escravizado sem nenhuma benevolência, e tê-lo-ia misturado com seus domésticos, tanto mais considerando-se o espírito de castas que animava este povo. Ademais, essa história da cesta embebida de asfalto e jogada ao Nilo, com Moisés dentro, é uma cópia da vida de Sargão I, rei de Sumer e Akkad, que viveu 2500 anos antes de Cristo e, portanto, antes de Moisés. Assim ele descreve sua vida gravada em um tijolo de barro. Abre aspas. Não conheci meu pai. Minha mãe me concebeu e me deu à luz secretamente, e me depositou em uma cesta de junco à beira do Eufrates. Cobriu a abertura da cesta com asfalto, e a fez descer pelo rio, e as águas não me cobriram. E o rio me levou para o poço Daqui, o jardineiro. Este, na sua bondade, me fez sair da cesta, me criou como seu filho e fez de mim também um jardineiro. Nota de rodapé 73. Foi então que a deusa Istar inclinou seu coração para mim. Fecha aspas. Mas por outro lado também lê-se uma legenda idêntica no Mahabharata da Índia, escrito muito anteriormente à existência de Sargon I, e portanto de Moisés. Abre aspas. Kunti ou Prita, filha de um rei, foi amada pelo deus do sol, que lhe deu um filho. Envergonhada e receosa da cólera do pai e da mãe, de cumplicidade com a serva, ela colocou o menino sobre um travesseiro mole, em uma cesta de vime, estanque, coberta de fazenda, e com lágrimas nos olhos o abandonou no rio Asva. A cesta seguiu o curso do Gange e aportou na cidade Champa, no território de Suta. Um casal sem filhos que por ali passava, vendo a cesta, a recolheu, tirando dela um lindo menino, belo como o sol, revestido de uma armadura de ouro, com as orelhas ornadas de ricos brincos, o criaram. O rapaz, ao qual deram o nome de Cama, tornou-se um poderoso chefe. Fecha aspas. Analisemos agora a personalidade de Moisés, de acordo com a própria Bíblia em que lhe relatou a vida. Para isso, reproduziremos aqui a resposta que tivemos a honra de dar ao reverendíssimo senhor D.C.S. de Presidente Soares, em Minas Gerais. Abre aspas. Diz a vossa reverendíssima que publicamos. Abre aspas. Não conhecer Moisés, nem mãe, e ainda menos pai. E aponta a Bíblia em Êxodo 6:20. Números 36:59, que proclama Abrão e Iocabed como tais. Fecha aspas. Pergunta vossa reverendíssima se isso não seria de nossa parte uma interpretação absoluta de Êxodos 2, sem consultar as devidas referências? Fecha aspas. Respondemos, não. Visto que assim reza a Bíblia. Êxodos 2:1, abre aspas. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. Fecha aspas. Se casa naquela época não significasse tribo, colégio, academia, unidade, ordem
congregação, etc., isso implicaria um casamento consanguíneo. Os nomes do varão e da filha são ali omissos. Êxodos 2, 2 e 3. Esta mulher pariu um filho, escondeu-o, colocou-o em uma cesta betumada, colocou-a no rio e deixou-a seguir à mercê da sorte. Uma filha do faraó o recolheu, entregou-o a uma hebreia, como sendo vagamente a própria mãe, senão para servir-lhe como tal, a qual o amamentou. E quando o menino já era crescido, sem a menor dificuldade ou apego materno, caso fosse a mãe, o entregou à sua salvadora, que lhe pôs o nome de Moisés. Pois de certo, vossa reverendíssima, convirá que mesmo que fosse achada a mãe na tal hebreia, como diz Êxodo 2, 8, a história aparentemente tão meticulosa nessa questão de genealogias não deixaria de ter consignado o nome dessa mãe e, consequentemente, o do pai. É, pois, evidentíssimo que até agora não se conheça pai e mãe de Moisés. Mas Êxodo 6, 20, Números 26, 59, diz que a mulher de Arã foi Iocabed, que era filha de Levi, a qual pariu a Arão, Moisés e Miriam, o que explicaria Êxodo 2, 1. Isto é, que a filha de Levi foi Iocabed, mas se Moisés é filho da tal hebreia, deixa de ser filho de Arã, Iocabed. E assim Arão e Miriam passam a ser filhos da mesma hebreia, e não de Arã e Iocabed. E se Moisés, Arão e Miriam são filhos da mesma hebreia, e não de Arã e Iocabed, a lenda da cesta do Nilo é uma fantasia, bem como o da suposta hebreia sem marido. Quanto ao varão Arã, marido de Iocabed, só se sabe que ele era oriundo de Cohat, da família dos Coatitas, e que morreu com 137 anos, igualmente como Levi. Êxodo 6:20, 6:16. Ademais, em Êxodo 7:7, verifica-se que Arão era mais velho 3 anos do que Moisés, o que complica o seu nascimento de uma hebreia. Não lhe parece claro? Mas, sabendo-se que todos esses nomes não se referem a personalidades de carne e osso, mas que são hierogramas simbolizando patriarcas, pontífices, princípios sociológicos e teológicos, fácil se torna a leitura do primeiro sentido em que se acha escrita a Bíblia, e mais fácil compreender-se a longevidade inconcebível de certos personagens que, mesmo em idade inaceitável pela ciência, iam procriando filhos e filhas, mesmo depois de falecidos. Gênesis 11:11 e seguintes. Tomemos, por exemplo, uma dessas congregações, a de Jacó, Jacob. Por si só significa movimento aparente sobre o centro oculto, revelação sobre a base, modulação sobre a tônica. Ele tem 6 filhos, como Abraão, cujos nomes desmembraremos em sílabas, dando-lhe seu valor próprio nas línguas então faladas. Primeiro, Ruben, que significa videntes filiados. 2. Simeão, Simeon, que significa olfativos, sensitivos, fluídicos internos. 3. Levi, que significa associados no amor ou na simpatia em Iod, o deus macho, o princípio dórico. 4. Judá, que significa machos multiplicadores do centro ou do princípio, decadários da mônade, extensores do ângulo universal. 5. Issachar, que significa manifestantes do princípio fogo. 6. Zabulon, que significa ordenadores do elemento princípio da substância primitiva. Desse modo, vê-se que Aram, o suposto filho de Kohat, significa o sacerdócio de todos os países ortodoxos, a tribo de Levi.
a casta sacerdotal, como claramente ainda se vê de Êxodo 3:15 em diante. Senão vejamos ainda. Em egípcio primitivo, em hebraico e em árabe, significa origem, descendência, família, mãe, metrópole, regra. Em árabe, essa raiz exprime ainda a ação de servir em tipo e de modelo, de regular e de metodizar, de ser, ou ter um princípio ou uma causa. Logo, no hierograma de Abraham, Moisés significa hermeticamente a quem possa compreender que ele é o herdeiro da tradição teocrática e social de Rama, por Iocabed, isto é, pelo santuário de Io ou de Ísis. Agora eis aqui os elementos hierogramáticos de Iocabed. Em ideografia egípcia, Io exprime no positivo a lua, no comparativo a doutrina e no superlativo a inteligência manifestada. A mesma raiz exprime em cota a lua, em árabe o sol. Os árabes propriamente ditos, filhos da serva, ou do princípio feminino desligado, segundo a alegoria assaz injuriosa dos ortodoxos, tendo o cisma de Irshu tomado o partido pela inversão dos atributos, como os turanianos, os tártaros e os mongóis, daí o crescente lunar sobre os estandartes. Os germanos e os chineses adotam o mesmo sistema. K exprime propriamente um lugar, no figurado um ajuntamento, no intelectual puro uma condensação, uma formação. Em árabe, este sinal indica ainda uma ação de reunir em volta por um apelo. Bed, raiz céltica do termo bod-on, sem leito, exprime um leito, no figurado, um isolamento, no intelectual uma existência particular. Em árabe, essa raiz afeta ainda a significação mista de meio. É, pois, por meio da condensação de doutrinas de que os templos de Ísis eram os institutos, que Moisés reencontrou a tradição de Rama, e é assim que, semelhantemente à ordem dos Abramides. Melquisedeque, asterisco com nota do editor, era um dos pontífices. Ele se religa à regra, à lei pura do carneiro ou do cordeiro. Nessa pequena excursão pelo bambual da Bíblia encontramos mais. Números 3:17, Êxodo 6:16, que um dos filhos de Levi se chamava Gerson. Mas Êxodo 2:22 diz que Zéfora, mulher de Moisés, pariu um filho, a que chamou Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Ora, se esse nome tivesse essa significação, o Gerson de Levi também deve significar a mesma coisa, o que se torna uma anomalia, porque Levi não foi peregrino em terra estranha, mesmo porque Levi é uma casta sacerdotal, a casta dos levitas. Êxodos 4:2 diz que Moisés teve filhos, os quais não tiveram a importância que os de Arão, seu irmão. O nome de iniciação de Moisés no templo do seu sogro Jetro foi Assar-Ship, e tem muita significação, como já vimos. De onde resulta que Moisés não foi filho carnal, nem de Hebreia, nem de Aram e Iocabed, mas filho espiritual, filiado e iniciado nesses templos e categoricamente declarado ali o depositário da religião de Rama, por Aram Abraham e pelo último pontífice da ordem, o famoso Melquisedeque.